A análise que se segue incide sobre um excerto fundamental do canto 10º dos Lusíadas. Nestas instâncias, a epopeia assume a função de espelho de príncipe, um género literário que funciona como um manual para o bom governo. O nosso objetivo é perceber como Camões utiliza o discurso poético para aconselhar o monarca sobre justiça, poder e o futuro do império. O tema central deste excerto é a tensão entre a conquista e a governação. Alcançada a glória dos descobrimentos, materializada na viagem de Vasco da Gama, emerge a responsabilidade subsequente: como administrar e preservar o império que essa mesma glória tornou possível. O discurso ocorre na Ilha dos Amores, o prémio divino concedido aos navegadores portugueses após a sua longa e árdua jornada. É neste locus amoenus que a deusa Tétis se dirige a Vasco da Gama. As suas palavras, contudo, transcendem o interlocutor imediato, assumindo um caráter profético e didático dirigido ao rei Dom Sebastião e aos futuros governantes de Portugal. Procedamos então à análise textual. O primeiro conselho de Tétis articula-se em torno de dois pilares essenciais do bom governo. Por um lado, a correta aplicação da justiça, por outro, a criteriosa escolha de conselheiros. A primeira instância enuncia o conselho: favorecei-os logo e alegrai-os com a presença e lé da humanidade. De rigorosas leis, desalivai-os, que assim se abra o caminho à santidade. Os mais experimentados, levantai-os, se, com a experiência, têm bondade para o vosso conselho, pois que sabem o como, o quando e onde as coisas cabem. O tom é marcadamente didático e a sua mensagem inequívoca. O primeiro eixo é, pois, a justiça. Camões não a concebe apenas como um exercício de rigor punitivo, mas como um equilíbrio entre a lei e a clemência. É nesta dialética que se define a justiça régia ideal, uma força que deve temperar a ordem com a humanidade, de modo a assegurar a lealdade e não apenas a submissão dos súbditos. Atende-se à carga semântica do verbo no verso de rigorosas leis de desalivai-os. Desalivar significa aliviar, libertar do farto. O poeta não advoga a anarquia ou a ausência de lei, mas sim uma justiça que não seja opressora. A clemência é apresentada como o caminho para a santidade do reino, ou seja, para a sua estabilidade moral e política. A segunda parte da estância desloca o foco da justiça para a sabedoria governativa. O tema agora é a qualidade dos conselheiros do rei, estabelecendo-se uma hierarquia clara no tipo de conhecimento que é valorizado. A palavra-chave aqui é experimentados. Para Camões, que foi ele mesmo homem de armas e de letras, o conhecimento mais valioso é o que deriva da experiência, o saber empírico. Os conselheiros ideais são, portanto, aqueles que, pela prática, dominam o como, o quando e onde as coisas cabem. O discernimento pragmático que é essencial para uma governação eficaz. O segundo conselho debruça-se sobre a correta ordenação da sociedade. Camões define aqui o lugar de cada ordem social, com uma advertência particular sobre os perigos da ambição desmedida, sobretudo no seio do clero. A instância seguinte é clara: todos favoreceiem seus ofícios, segundo têm das vidas o talento, que o bom religioso, verdadeiro, glória vão não pretende, nem dinheiro. O poeta traça o modelo de uma sociedade organizada segundo o mérito e a vocação, tecendo uma crítica implícita à ordem eclesiástica da sua época. O princípio organizador é meritocrático. A cada um deve ser atribuída a função para a qual demonstra ter talento. No que toca ao clero, a sua função é estritamente espiritual: rogar pelo reino. A crítica à corrupção clerical é contundente, ao afirmar que a ambição por glória vã e dinheiro deve ser tida por vento, isto é, como algo fútil e sem substância. O terceiro conselho é dirigido à nobreza guerreira. O foco desloca-se para a força militar e para a projeção internacional do poder português, explorando a relação entre a glória militar e a reputação do reino. O conselho inicia-se com uma exortação à valorização da nobreza. Os cavaleiros tendem em muita estima, pois com seu sangue intrépido e fervente, estendem não somente a lei de cima, mas ainda vosso império preeminente. Camões define, desde logo, a dupla função da classe guerreira, uma missão religiosa e uma missão política. Aqui encontramos o cerne da ideologia imperial portuguesa do século XVI. A expansão territorial e militar, o império preeminente, encontra a sua justificação e legitimação na missão evangelizadora, a expansão da lei de cima. As duas missões são apresentadas como indissociáveis, sendo uma o corolário da outra.
a estância culmina numa apóstrofe, uma interpelação direta e veemente ao monarca. Fazei, senhor, que nunca os admirados, alemães, galos, ítalos e ingleses, possam dizer que são peramandados, mais que peramandar, os portugueses. Trata-se de uma exortação poderosa à manutenção do prestígio e da liderança de Portugal no concerto das nações europeias. A mensagem é, pois, inequívoca. O monarca tem o dever de assegurar que Portugal seja percepcionado pelas outras potências europeias como um povo de líderes para mandar e não como um povo de subordinados para mandados. É uma afirmação veemente de soberania e de orgulho nacional. Resta, por fim, alargar a perspectiva. De que modo esta análise de pormenor se articula com os grandes temas e com a estrutura global de Os Lusíadas? A epopeia celebra um heroísmo bifronte. Por um lado, Vasco da Gama, o herói da ação, que executa o feito náutico. Por outro, o rei, destinatário destes conselhos, que encarna o herói da governação, cuja tarefa é preservar o que foi conquistado. O poema não se esgota, portanto, na celebração da conquista, projeta-se para o desafio futuro da sua administração. Em suma, estas estâncias funcionam como um microcosmo da obra inteira. Nelas encontramos sintetizados os seus eixos temáticos centrais: a exortação a um governo justo, a crítica aos vícios da sociedade, a valorização da experiência prática como fonte de saber e a formulação da ideologia imperial que justifica a empresa dos descobrimentos. Deixa-se para a reflexão final a seguinte questão: de que modo este ideal de governação, tal como é formulado por Camões, reflete não apenas as ambições de um império no seu apogeu, mas também as ansiedades e os receios inerentes à manutenção de um poder tão vasto e geograficamente disperso?